Olá, crianças! Olá para todos que gostam de me ouvir. Que bom! Estamos reunidos aqui hoje para mais um encontro da leitura, meditação da Palavra de Deus, acompanhada de uma história. Muito bem, vamos começar como sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, com muita alegria, nós estamos aqui. Deixa eu só lembrar uma coisa da semana passada, né? Que eu até pedi para vocês observem qual foi o erro ortográfico que está presente no vídeo. Só uma das crianças que me retornou acertou. E eu vou aqui mostrar então. Lembra, semana passada nós falamos da incredulidade de Tomé. Olha, e eu escrevi aqui incredulidade, olha. Ó, não é incredulidade, é incredulidade. Muito bem, agora nós aprendemos e não vamos errar mais nunca, tá? Esse é o erro ortográfico. Eu escrevi errado e falei errado. Então, tá? Quem não sabia, quem não conseguiu achar, achou agora, tá bom? E para hoje nós temos aqui, ó, os discípulos de Emaús, capítulo 24. Vamos começar no versículo 13 e ir até o 31. Na verdade, foi a leitura do evangelho de ontem, aliás, a proclamação do evangelho de ontem, tá? Quem acompanhou a missa, quem pela televisão, pelo Facebook, deu para ver. Só que eu não vou fazer toda a leitura, eu vou chegar até o 31 e vou parar, tá bom? Então vamos lá, peguem a sua Bíblia, dá um pause e abram a Bíblia aí para fazer a leitura junto comigo, tá bom? Então, Evangelista Lucas, capítulo 24, que é o número grandão, e os pequenininhos de 13 a 31, tá? Então vamos lá. É muito importante a palavra de Deus na vida da gente. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A Eucaristia também. Mas infelizmente nós não podemos estar fazendo, nos alimentar da Eucaristia nesse momento. Nós só estamos fazendo uma comunhão espiritual todos os dias. Principalmente quando acompanhamos a missa, né? Pela televisão, pelo Facebook, como eu tenho feito. Mas a palavra de Deus, ela deve ser alimento diário da nossa vida. Deus está presente ali, nos ensina, nos exorta e nos enche da sua presença, nos fortalece. Então, olha como é importante a gente não se esquecer de ler, de meditar a palavra de Deus e fazer uma leitura orante também, não é mesmo? Então, vamos lá. Opa! Epa! E vamos começar novamente, peraí.
tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Isso mesmo. Então vamos lá no Evangelista Lucas, capítulo 24, começando no 13, indo até o 31. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu diante da vista deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, antes da gente ir para a história, crianças, deixa eu só vamos nos situar um pouco aqui. Emaús é um povoado que ficava ali perto de Jerusalém. Diante da morte de Jesus Cristo, esses discípulos pensaram: vamos voltar para a nossa vida de antes. E estão retornando para a vida deles, para as coisas que eles faziam antes. E no caminho eles estão se lamuriando, se lamentando, tão tristes, desolados, com tudo aquilo que aconteceu, né? Não tinham mais esperanças. No entanto, Jesus aparece ali diante deles, ali junto no caminho, e começa a conversar, e eles não reconhecem Jesus que caminha com eles. Olha só, que coisa, né? Jesus está ali junto deles, eles estão conversando, e não reconhece o Cristo vivo. Você vê, né? Que coisa. Então, essa história que eu vou contar para vocês se chama O Caminho da Felicidade. É o caminho da felicidade que nós
queremos trilhar, né? Todos nós queremos trilhar esse caminho da felicidade. E eu vou contar para vocês, veja como vocês podem ir fazendo um paralelo com o Evangelho e entender de uma maneira mais concreta isso nos nossos dias aqui. Então começa assim, essa história, só para a gente começar, é uma homenagem às tribos indígenas que têm uma vivência, um modo de viver muito parecido com os ensinamentos de Deus, que são aquelas vivências de igualdade, de fraternidade, de partilha. Então, uma homenagem aos nossos indígenas, tá bom? Então, era assim, existia uma tribo na floresta amazônica e essa tribo se chamava Tu tá com nós ou não tá? Era uma tribo muito feliz. E ela era chefiada pelo grande, poderoso, maravilhoso cacique Penazu Paz e Amor. Oh, que lindo nome, o cacique Penazu Paz e Amor. Então, essa tribo era assim, eles viviam felizes, alguns, vamos dizer mais os homens, né? Alguns iam para a mata caçar a carne de cada dia, outros iam para o rio pescar grandes peixes e outros iam para a lavoura plantar a grande dádiva, um grande presente que eles receberam, que era o milho, né? Então iam lá para a plantação. As mulheres normalmente plantavam mandioca, ralavam a mandioca e faziam bijus para a alimentação de toda a tribo. As crianças, que na tribo se chamavam curumins, elas também ajudavam. Sim, elas também ajudavam. Vejam só o que elas faziam. Elas recolhiam plantas, frutas das árvores, elas cuidavam dos animais. Tá vendo? As crianças também davam a sua contribuição. E assim a tribo, tu tá com nós ou não tá, vivia feliz, num ambiente de partilha, num ambiente de alegria. E o cacique ali, paz e amor, dava a sua contribuição. De que jeito? Ele, como chefe, ensinava tudo isso para a sua tribo, a dividir o alimento. Por exemplo, tudo que eles produziam era dividido entre eles. A família que tinha mais filhos levava mais alimentos para casa. A família que tinha menos filhos levava menos alimento. Não tinha nenhum mais pobrezinho, nenhum mais rico. Todos tinham tudo o que precisava. Tudo era dividido e partilhado. E quem ensinava isso para eles era o cacique Penazu, que era uma pessoa que tinha muito forte em si, dentro de si, a presença do grande chefe. Tô com Deus, tô com tudo. Esse era o grande chefe. Sim, tô com Deus, tô com tudo. E ele era uma pessoa muito ligada, porque ele tinha aprendido os ensinamentos do grande chefe. Tô com Deus, tô com tudo, com o pai do seu bisavô. E lá estavam eles, naquela vivência fraterna, tão sonhada por Deus para todos nós. Tô com Deus, tô com tudo. Pois então, mas ali perto desta tribo, na floresta amazônica, bem ali pertinho, também existia uma outra tribo e uma outra história. Puxa vida, uma história que não era parecida com essa, porque afinal de contas, essa outra tribo também já tinha vivido uma experiência como essa da tribo tu tá com nós ou não tá, né? Essa tribo, ela se distanciou um pouco dos ensinamentos do grande chefe, tô com Deus, tô com tudo. Então eles se distanciaram e era uma tribo muito triste. E sabe qual era o nome dessa tribo? Gente,
O nome da tribo era, deixa eu ver, acho que tô perdido, não? Acho que tô perdido era o cacique da tribo. A tribo se chamava Nós Tá Perdido, Nós Tá Perdido, Nós Foi Invadido e Nós Tá Perdido. Que nome comprido, hein? Nós Foi Invadido e Nós Tá Perdido. E o grande chefe deles, o cacique, né? Não tão grande assim, porque ninguém o escutava, né? Acho que tô perdido. Tava mesmo bem desiludido, bem triste, porque afinal de contas, até o cacique tinha se esquecido dos grandes ensinamentos do grande chefe, tô com Deus, tô com tudo. Puxa vida, esse grande chefe já tinha alertado ele, através das gerações anteriores, da ganância, do egoísmo, né, que existia no mundo. Puxa vida, pois olha, nessa tribo, nós foi invadido e nós está perdido. O homem branco, chamado por eles de Caraíba, chegou e eles, olha, se deixaram iludir por outros caminhos e se esqueceram de tudo. E aí a vida deles mudou. O que aconteceu nessa tribo? Tudo ficou de pé, virou de pé, como é que fala mesmo? Ponta cabeça, exatamente, virou de ponta cabeça. Puxa vida, então sabe o que acontecia? Os curumins, as crianças, não sabiam mais o que fazer, pois não tinham bons exemplos mais para seguir. Não aprenderam a ajudar os pais. As mulheres caíram na vaidade, passavam o dia inteiro se olhando no espelho e passando batom, presente de homem branco. E os homens dessa tribo, então, puxa vida, meu Deus do céu, passavam o dia inteiro vendo televisão e achando que o outro é que tinha que ir lá plantar, caçar, pescar. E assim era uma coisa horrível. Ficaram tudo dividido. Entraram em pé de guerra. Que situação. E agora eu digo para vocês, quem poderia ajudar essa tribo? Nós foi invadido e nós está perdido a se encontrar novamente e a se encontrar com os antigos e tão importantes ensinamentos do grande chefe, tô com Deus, tô com tudo. Quem poderia ajudar? Sim, alguém que tenha um coração grande, cheio da presença desse grande chefe, tô com Deus, tô com tudo. Alguém que conhecia bem seus ensinamentos, tinha todos eles bem fresquinho na mente, porque afinal de contas ele vivia tudo aquilo. O grande cacique, Pena Azul, Paz e Amor. Só ele poderia ajudar. Pois então, o cacique Pena Azul, Paz e Amor foi até a outra tribo, nós foi invadido, nós está perdido, convocou o cacique, acho que estou perdido, e toda a sua tribo, e todos os indígenas se reuniram ali, e foi uma coisa maravilhosa. Ele lembrou a todos os grandes ensinamentos do grande chefe, tô com Deus, tô com tudo. Lembrou da tradição da comunidade de viver a fraternidade, a igualdade, o respeito, a partilha. Olha, e num gesto maravilhoso que era muito conhecido por eles e que eles tinham esquecido, o grande chefe Pena Azul pegou uma espiga de milho, que era o presente divino dado por Deus para as tribos ali. O milho, alimento sagrado para eles. E o cacique Pena Azul pegou a espiga e levantou lá no alto. Neste momento, os olhos dos indígenas dessa tribo se abriram. E eles enxergaram e se lembraram de tudo. Nessa hora, o cacique também lembrou de tudo. E a tribo chamada Nós Tá Perdido não é mais a
passou a mudar. Eles se acharam. Nós se achamos e nós está feliz agora, porque nós nos recordamos de tudo. Eita, que coisa boa! E assim as tribos passaram a viver felizes, graças a Deus. Essa já vivia feliz, ajudou essa também a se encontrar. Fim. Então, e é assim, crianças, essa história para a gente lembrar que às vezes a gente se deixa iludir por esse mundo que prega a ganância e o egoísmo. E prega também, por causa da ganância e do egoísmo, vem outras coisas, como a tristeza, a desilusão, a frustração, o descontentamento com tudo, a falta de sentido, né? A gente não vê por que viver. Então fica aquela brigaiada, porque daí a gente deposita toda a nossa segurança em coisas materiais, né? Na televisão, na vaidade, nas coisas que são passageiras. E aquilo que realmente é passageiro é o alimento da alma, né? Esse alimento da alma que é Jesus Cristo, que não pode faltar diariamente para a gente. E é através da oração, que nós precisamos ter todos os dias, conversar com Jesus na nossa intimidade, do nosso coração, através da missa, através da palavra de Deus e toda essa ligação tão amorosa que a gente tem com a pessoa de Jesus Cristo, a gente transborda no nosso interior, do nosso interior para o nosso exterior, vivendo de uma maneira fraterna, respeitosa, paciente, e assim vai. Tantas coisas que vocês já ouviram tantas vezes de mim e de tantas outras pessoas. Então, crianças, Jesus está com a gente. Ele caminha conosco. No Evangelho, no caso dos discípulos de Emaús, a gente percebe claramente isso. Mesmo desiludidos e frustrados diante da doença, diante das dificuldades, Jesus caminha conosco. Precisamos ter olhos para vê-lo, abrir os nossos olhos, sabe? Outras pessoas às vezes nos ajudam a abrir nossos olhos. Nem tanto as outras pessoas, vamos dizer, a Santa Missa, a Palavra de Deus, a Eucaristia, a oração. Por isso que a gente precisa se alimentar dessas coisas todos os dias, porque elas que nos abrem os olhos para ver Jesus que caminha conosco todos os dias, sempre. E quer coisa mais maravilhosa do que a companhia dele? Nossa, só de pensar que ele está aqui dentro da nossa casa, caminhando conosco, que ele caminha, que ele está presente aqui, que vai aqui na cozinha, que vai para o quarto, que vai na sala, caminha pelo corredor. Gente, que mais de tudo que ele está aqui, eu tenho certeza da presença maravilhosa dele na minha vida, na sua vida. Então vamos, crianças, a partir desse dia de hoje, abre os olhos e veja Jesus, tá bom? É um beijo maravilhoso para vocês, crianças, que a gente possa logo, logo se reunir, porque olha, nada como a gente tá junto, né? Conversar assim é muito bom, mas estar junto pessoalmente, poder sentir a presença de vocês e ver o olhar, e ouvir a palavra de vocês naquele momento que eu falo, é a coisa mais maravilhosa, nada substitui isso, tá bom? Então, tenha um excelente dia, uma excelente semana, a gente conversa pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, paz e bem!